Olá pessoal, a nossa pílula de ética dessa semana trata do tema ética e cidadania. E nós estamos gravando numa praça. E talvez você esteja se perguntando por que numa praça? Essa praça é a matriz de São Bernardo do Campo. É um espaço onde a cidadania aconteceu nos anos 60 de uma maneira prática, envolvendo o sindicalismo, envolvendo a história de toda essa cidade. Agora, por que numa praça? A praça é um espaço público, um espaço onde acontece o embate de ideias. E aqui, então, as coisas acontecem sempre de forma a afrontar o sistema vigente. Os anos 80 são marcados pelos grandes movimentos grevistas aqui no ABC. E é nessa praça onde as ideias são fomentadas. É nessa praça onde as ideias vão ser geradas e gerenciadas pelo grupo militante sindicalista aqui do ABC. Um movimento que começou pequeno, mas que se transformou num movimento de expressão nacional. Por isso escolhemos a praça para falar sobre cidadania, entendendo que cidadania é a luta por direitos. Esse espaço público, denominado praça, desde a Grécia Antiga, é um espaço em que as ideias acontecem, onde o confronto acontece e onde a busca por uma cidadania plena faz parte do cotidiano das pessoas. Não que necessariamente esse espaço deixou de ser palco de grandes manifestações cidadãs. Ela continua sendo um espaço em que a prática cidadã acontece de fato. Por isso estamos aqui. 1980. As vozes que se levantam são as dos trabalhadores do ABC paulista. Uma consequência natural do processo de abertura seria a luta por melhores salários e condições de vida. Contudo, a batalha que se vai travar refere-se também aos destinos da redemocratização do país, indo além do conflito entre patrões e empregados. Cidadania, direito cidadão, busca plena por reconhecimento de direitos, faz parte do nosso cotidiano. Agora, por quê? Porque a cidadania exige necessariamente uma luta, uma reivindicação. Apesar de, teoricamente, muitos dos nossos direitos serem assegurados constitucionalmente, a cidadania é algo prático. Então, nesse espaço aqui da Praça Matriz, ainda acontecem muitos movimentos envolvendo o segmento jovem, que continua atuante e que continua participando ativamente do dia a dia, né? Então, um movimento ligado à arte, à cultura, música e outros segmentos da sociedade tem se feito presente aqui. Agora, precisamos sempre ter em mente que a luta por cidadania implica necessariamente num posicionamento claro por parte daquele que reconhece ter seus direitos cerceados pela sociedade e pelo Estado como um todo. Sem esse envolvimento pleno e direto na busca por direitos, não existe a cidadania. Então, cidadania em si necessariamente não está desvinculada dos movimentos sociais e, consequentemente, movimentos políticos. Política e cidadania são duas faces de uma mesma moeda. É necessário que nós sempre tenhamos em mente que a prática cidadã não pode acontecer fora do espaço público. O espaço público como esse aqui da Praça Matriz, onde a história já registrou, não somente no passado, mas continua registrando no presente, muito da luta por direitos cidadãos aqui, não só no ABC, mas no país como um todo. É um espaço frequentado por pessoas de vários segmentos da sociedade, mas particularmente aqueles comprometidos com os direitos cidadãos. Ter cidadania significa necessariamente lutar. E a luta e a conquista por direitos tem que fazer parte do dia a dia da sociedade. A praça, então, entra como esse espaço em que a diversidade de ideias ela é possível de ser confrontada, sem que necessariamente a violência seja o resultado. Mas o embate de ideias acontece sempre a partir do respeito ao outro,
o respeito ao diferente, o respeito à diversidade. Venha você também para a praça. E para nos dar uma visão mais aprofundada sobre a relação entre os movimentos sociais aqui no ABC e esse espaço aqui da Praça Matriz, nós vamos entrevistar o professor Oswaldo de Oliveira. Qual a importância dos movimentos sociais aqui no ABC e esse espaço aqui em que nós nos encontramos? O Largo da Matriz, aqui em São Bernardo do Campo, é palco de importantes movimentações e mobilizações em prol da cidadania. E particularmente esse espaço tem uma história recente na história, que é justamente de ter participado da questão do processo de redemocratização do Brasil através das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da região do ABC Paulista, né? Não somente São Bernardo, mas todas as outras cidades que compõem a região. Então é um palco importante nas lutas sociais em prol da cidadania. Qual a relação entre luta por direitos sociais e cidadania? A relação é completa, porque quando a gente fala em cidadania, nós estamos falando fundamentalmente da luta por direitos, da luta por igualdade, da luta por justiça, fundamentalmente. Então, ao falarmos de cidadania, nós não estamos falando simplesmente de um status concedido a todas as pessoas, mas é um processo de luta social. Em certo sentido, o período da ditadura militar cesseou uma série de direitos cidadãos. Pensando nesse momento específico da história recente do país e os movimentos por busca de cidadania atualmente, como você avalia essa situação? De fato, professor Francisco, o que a gente vai identificar é que o processo chamado ditadura civil-militar no Brasil foi um processo de negação da cidadania. Foram 21 anos em que a cidadania dos brasileiros foi negada ao povo brasileiro. E o que nós vamos identificar ao longo de toda a história do Brasil é que todo o avanço, todo o alargamento do direito, todo o alargamento da cidadania vem a partir das lutas sociais e das lutas coletivas. Ou seja, sem a coletividade, sem a organização coletiva, não avança a cidadania. Não há cidadania sem luta. Professor Oswaldo, é possível fazer uma relação entre a miséria, a violência urbana, o analfabetismo, o desemprego e cidadania? Absolutamente, uma relação direta. Porque a cidadania, se a cidadania, como a gente está entendendo, é a luta por direitos, a gente tem que entender que o alargamento do direito significa o estreitamento também dos privilégios. Isso significa, portanto, que na sociedade em que nós vivemos, nem todas as pessoas, nem todos os grupos que compõem a sociedade estão de acordo com o aumento dos direitos. Porque ao aumentar direito, alguns grupos perdem o direito de explorar aqueles grupos que estão ganhando direitos. Então, o que a gente vai observar é que a sociedade é um palco onde existem sérios conflitos, lutas de classes mesmo, né, nesse processo do alargamento da cidadania. Portanto, quando a gente vê o aumento da miséria, a fome, o analfabetismo, as situações de indigência e exploração, são elementos todos que negam a cidadania dos brasileiros. Nós queremos agradecer ao professor Oswaldo pela entrevista e pense nisso. A cidadania é uma conquista diária. Então, o resultado dos conflitos que existem na sociedade, no nosso dia a dia, é o que nos garante o exercício pleno da cidadania. As limitações impostas pelo sistema social, pela injustiça vigente, muitas vezes, e em inúmeras situações em nossa sociedade, atrapalha ou impede a plenitude e a vivência cidadã de muitos, quiçás da maioria dos brasileiros. Nos vemos na próxima Pílula de Ética.